Hoje eu vou mostrar para vocês essa casa aqui que fica na zona rural da cidade de Limeira. É a Casa Cogumelo, um projeto de 2016 executado a partir de 2018. E o que você vai ver de diferente aqui nessa casa é que ela é uma construção 100% feita com o tijolo ecológico, diferentemente da maioria das nossas obras sem a estrutura metálica na parte de cima. A gente tem o telhado de madeira, telha cerâmica tradicional. Vamos conhecer um pouquinho como é que ficou esse projeto. Então eu vou contar um pouquinho das características desse terreno para vocês entenderem como é que essa construção foi feita a partir da nossa leitura e análise do local. Esse terreno que fica na zona rural, ele tem um declive, então a partir da estrada ele cai, e a construção ela foi feita num vale onde eu tinha dois pontos altos e uma depressão natural de terra. Eu pousei essa casa, que tem mais ou menos 20 metros de comprimento, na cabeceira dessas duas elevações, e a parte de baixo que vocês estão vendo aqui agora é a depressão natural desse vale que já existia. Então, com isso, eu tenho dois pontos em que a casa pousa no chão, no meu lado direito e no meu lado esquerdo, e aqui ficou o maior vão de todos. Uma das coisas que vocês podem ver aqui, eu falei que essa casa é 100% com tijolo ecológico na sua superestrutura, mas a gente não deixa de usar os elementos metálicos das vigas para sustentar essa laje elevada no chão. Como a gente implantou essa casa numa região de baixada, para eu acessar ela em nível, a única intervenção no terreno que a gente teve que fazer foi esse aterro aqui da entrada. Então, ao invés de criar uma rampa, a gente fez um aterro com talude nas duas laterais, e aí criou-se esse pequeno pátio aqui para acessar a porta principal já em nível. Então olha só que legal, a gente aterrou cerca de 1 metro aqui, daqui até o final é só um guarda-corpo, igual vocês viram ali, para questão de segurança, e depois a gente mantém de novo toda a estrutura que eleva a casa do solo aparente. E aqui ficou bem didático para a gente ver aquilo que eu tanto falo, dentre as várias vantagens de eu elevar a estrutura do solo. Vamos recapitular aqui. Primeiro, respeitar a topografia e a não necessidade de fazer grandes movimentações de terra. A ausência total e garantia de que eu não vou ter umidade nos meus tijolos, nem nas estruturas da casa, afinal de contas ela não tem contato com o solo. E agora, as instalações hidráulicas, né? Então aqui a gente pode ver claramente os canos de esgoto, cano de ralo de pia, tudo isso passando, igual numa garagem de prédio, por exemplo, embaixo da laje, aparente, com fácil acesso para as eventuais manutenções, garantindo que você nunca vai precisar quebrar um piso para acessar um cano que entupiu, por exemplo. Então ali a gente viu a frente da Casa Cogumelo, na parte mais alta do terreno. E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica a parte do fundo do lote, que é a parte mais baixa, onde eu praticamente ganhei 2 andares de construção a partir do momento que eu nivelei a minha laje e toda essa altura aqui de baixo ficou uma área de abrigo, armazenamento, que a gente vai ver aqui de perto como é que está sendo usada. Então eu vou contar para vocês aqui como é que é feita a estrutura dessa construção a partir do respeito do relevo natural, como eu falei anteriormente. Quando o terreno desce e eu pré-defini que o meu nível da laje de piso da casa é esse aqui que eu estou apontando, naturalmente aconteceu essa diferença de cerca de 2,5 metros de altura, lá do nível da casa, na porta de entrada que a gente viu, para cá. Então a gente cria esses pilotis de concreto que sustentam as vigas metálicas, que por sua vez sustentam a laje. E aqui ficou bem didático para ver que essa laje é a laje painel que eu uso praticamente em todos os projetos e que ela pode deixar o acabamento exposto, natural, dando essa aparência de forro aqui, e essa estrutura toda aparente, ela resolve um problema técnico e também já cria uma condição estética. Vocês gostaram? Olha que interessante, né? O desnível natural do terreno possibilitou essa altura de mais de 2,5 metros livres,
que é suficiente para eu fazer uma garagem de trator, afinal de contas a gente está numa propriedade rural. E aqui no restante desse espaço, literalmente é uma garagem, de carros inclusive. Então, o espaçamento que o projeto arquitetônico pré-definiu entre os meus pilotis, por conta de uma modulação estrutural do tijolo ecológico, possibilita que eu faça várias vagas de carro. Então eu tenho uma vaga livre aqui, uma vaga ocupada, outra vaga livre, a área da garagem do trator, e tudo isso é uma área que estaria subutilizada ou sem utilização embaixo da casa, mas que aqui a gente deu finalidade. Então aqui na parte de baixo da nossa laje elevada, devido à diferença natural de altura entre a minha laje, que é o piso acabado, e o terreno natural, possibilitou a gente fazer aqui o estacionamento dos carros, como vocês viram. Outras coisas que podem ser utilizadas aqui embaixo é depósito, igual a gente tem aqui do meu lado esquerdo, e lá na outra extremidade tem um escritório também dos proprietários. Aqui a gente fez uma solução bastante interessante, que é a dúvida de muita gente, né? Eu tenho um pequeno arrimo de cerca de 1 metro de altura, feito com tijolos ecológicos. Então, por ser uma garagem, não era interessante eu deixar o piso inclinado, do jeito que é o terreno natural. Nesse trecho foi feito, então, um platô, e aí a diferença da cota natural do terreno, que vocês podem ver que aqui está descendo, eu precisei corrigir aqui através do arrimo, porque aqui eu fiz um corte. Então resulta nessa muretinha, e agora eu vou mostrar de perto como é que é o comportamento do tijolo ecológico sem impermeabilização, servindo como arrimo. Então, para efeito didático, isso aqui é bastante interessante para vocês verem a versatilidade do tijolo ecológico. A gente não indica fazer arrimo com tijolo ecológico, mas aqui, como é uma área de menor importância, a gente aproveitou para testar esse tipo de situação, igual eu já fiz na minha casa várias vezes, né? A gente tem esse pequeno arrimo, então os tijolos estão grauteados, todos eles, para segurar, entre aspas, o peso e a força dessa terra que está aqui aterrada. E aqui, como é uma área menos nobre da construção, esses tijolos não foram rejuntados e não foram impermeabilizados. Essa construção já tem mais de 6 anos. Olha o que cria aqui. Limbo, certo? Está seco, porque agora está na época da seca. Então, o que vai acontecer com o meu tijolo quando ele ficar desprotegido é isso aqui, pessoal. Ele começa a perder aí uma capa do seu material, né, da terra, e aí fica assim. Então ele vai formar ali uma camada de limbo, ele pode começar a esfarelar, mas esse tijolo não vai colapsar. Então, se ele está em contato com a umidade, os problemas que vão surgir são de ordem estética e não de ordem estrutural. Então, esse tijolo não chega a ter um problema de que ele vai perder sua capacidade de carga, ele vai trazer um risco para aquela estrutura. Não, ele vai começar a esfarelar e aí vai ficar esteticamente ruim. É tudo o que acontece quando eu não impermeabilizo o meu tijolo. Outra dúvida bastante recorrente é o medo de que nesse espaço onde o solo está exposto vá crescer mato. Pessoal, não cresce mato de jeito nenhum aqui. Tanto que a proprietária está fazendo alguns testes com algumas plantas, espada de São Jorge, trapoeraba, cingônio, algumas plantas de sombra, e mesmo as plantas de sombra estão tendo dificuldade para se desenvolver aqui nesse solo exposto. Então, quando a pessoa pergunta, Paulo, cresce mato embaixo da laje, nesse pavimento que você deixa ali, quando eu faço a elevação da estrutura? E a resposta é não. Definitivamente não cresce mato aqui por uma questão muito simples. As plantas, para crescerem, no caso o mato, precisam de fotossíntese. E a fotossíntese ocorre através da luminosidade natural da luz do sol. Ora, se eu coloquei uma laje aqui, eu nunca vou ter luz do sol incidindo aqui, nunca vai crescer mato aqui embaixo. É simples assim, é uma questão de biologia. Lembra que eu falei que essa casa foi pousada entre duas partes altas do terreno onde tinha uma depressão natural? Aqui eu estou chegando numa das partes altas do terreno. Então a gente corrigiu esse desnível com essa escada
eu saio da garagem, subo essa escada e acesso a casa pela varanda diretamente na cozinha, que a gente vai ver como é que funciona. E aí, chegando pela garagem, a gente dá acesso às varandas da casa, onde eu posso entrar diretamente para a sala ou para a cozinha. Aproveitando que a gente está nesse espaço, fica bem didático mostrar também o diferencial dessa construção, que, como eu disse, é uma casa 100% estruturada no tijolo ecológico. Então, os pilares, eles são feitos em tijolo. A gente consegue ver a viga de madeira, afinal de contas, esse telhado tem uma estrutura de madeira e telha cerâmica, que foi um pedido específico dos clientes, que eles gostam dessa estética, apoiada toda essa estrutura de madeira diretamente ou nas paredes de tijolo ou nos pilares. Então, no projeto arquitetônico, dependendo da maneira como a gente vai fazer o pré-dimensionamento estrutural, na modulação do meu projeto eu prevejo pilares ou paredes para receber as cargas do telhado e tranquilamente eu consigo estruturar minha construção sem a necessidade da estrutura metálica que a gente vê nas outras obras, que é um outro conceito de projeto, e aqui foi utilizado o tijolo na sua essência. E aqui a gente está na área de lazer, que fica integrada com a varanda da casa, onde existe essa piscina com borda infinita, uma raia e um spa anexo, aproveitando mais uma vez o desnível natural do terreno. Nesse ponto que eu estou aqui agora, é a área em que a piscina está totalmente enterrada. Mas olha o que acontece agora lá na ponta dela. Aqui no final, eu já tenho cerca de 1,5 m de altura, que proporciona essa piscina ter um efeito de afloramento. Ela começa enterrada e termina acima do solo. Aqui a gente tem uma borda infinita que está desligada, mas a água escorre por aqui, é coletada por essa calha e a estrutura da piscina respeitou o relevo natural do terreno. Essa varanda da Casa Cogumelo abraça a casa em L. A gente entrou ali através da escada da garagem para a cozinha ou para a sala, e essa varanda abraça a parte do fundo da casa, aqui onde eu estou, para receber esse sol da manhã. Então aqui eu tenho dois acessos, né? As portas da sala dão para essa varanda, uma parede de paralelepípedos aqui que eu uso em diversos projetos, e aqui fica abrigado várias partes da decoração interna que vocês vão ver. Então esse foi o nosso tour pela parte de fora da Casa Cogumelo, e agora eu quero te convidar para assistir como é que ela é por dentro. Vem comigo então.